dia. Queria agradecer, como de praxe, aos organizadores a oportunidade desse diálogo. Eu queria dizer a vocês que eu fiquei até ontem de madrugada preparando um PowerPoint, uma apresentação para cá, e não sei por que diabos aqui cheguei e mudei absolutamente de plano. Ou seja, dormi tarde à toa, porque eu resolvi falar para vocês. Me lembrei aqui de um texto antigo meu, publicado em 1998 na revista Annales de la Recherche Urbaine, e achei que, de repente, ela dialogava melhor com a temática de vocês do que aquilo que eu havia preparado, que é o que eu tenho falado em tudo quanto é lugar onde eu vou agora. Esse texto se chama Cidades e Cidadelas e a Utopia do Reencontro, uma reflexão sobre tolerância e urbanismo. E eu vou aproveitar para fazer, então, um pouco uma reflexão e um diálogo sobre esse texto e essa reflexão e a problemática da diversidade cultural, que é uma das questões em torno das quais vocês vêm refletindo, etc. Como eu não me preparei, eu vou seguir quase estritamente o texto, mas desde a antiguidade. Então, o que eu pretendo aqui é um diálogo entre a problemática eu não vou falar sobre a problemática de vocês, não me sinto competente para isso. Eu vou falar da minha reflexão, ou de algumas reflexões sobre a cidade, e ver como é que essa reflexão dialoga com a reflexão de vocês. Eu estou entrando nesse tema entre os vários termos do título aí da sessão, pelo tema território, mas um território muito particular, que é aquela coisa que se chama cidade. Então, desde a antiguidade, quando vemos surgir a experiência e a imagem da cidade, encontramos vivências e representações da diversidade e do encontro do diverso. Já Fustel de Coulanges destacava que os termos cidade, cité e urba são, cada um a seu modo, evocações da ideia da união do diverso. Diz o Fustel de Coulanges. Cidade e urbe não eram palavras sinônimos no mundo antigo. A cidade era a associação religiosa e política das famílias e das tribos. A urbe, o lugar de reunião, o domicílio e, sobretudo, o santuário dessa sociedade. Quando vocês pegam a lenda da criação da cidade de Roma, da Roma antiga, o ritual de criação, onde os dois reis irmãos, Rômulo e Remo, né, vão fazer a fundação de Roma, esse ato de fundação, símbolo máximo, né, da criação da cidade, que é o símbolo máximo da cidade antiga, que é Roma, né, a cidade como lugar do encontro de homens vindos de diferentes terras. Os fundadores de Roma são homens de várias tribos que vêm de diferentes terras. E o que é a fundação da cidade? Eles cavam, isso na lenda, eles cavam um pequeno fosso em forma circular e o rei Rômulo lança nesse torrão, nesse buraco, a terra que ele trouxe da sua terra de origem. E a partir daí, ele vem da cidade de Alba, e a partir daí todos os outros participantes daquele ato fundacional jogam naquele buraco a terra que trazem das suas origens. E isso, num certo sentido, eu acho que a gente pode tomar isso como símbolo da cidade, como lugar do encontro do diverso. Quer dizer, se a gente pensa a fundação de Roma, né? Então, a imagem mais perfeita e acabada da cidade como modelo, e a sua fundação é concebida na lenda como um ato de encontro do diverso. Depois de terem depositado na cidade que vai nascer a terra em que seus antepassados estavam sepultados, todos poderão assumir Roma como terra pátria. Quer dizer, nesse momento eles abandonam a sua antiga pátria e fundam uma nova pátria, a qual eles aderem por aquele gesto ritual. Pois nos fundamentos da nova cidade encontra-se agora a terra de seus pais. Na verdade, mais que o encontro daqueles homens, a fundação da cidade celebra o parto de suas famílias e linhagens. A cidade moderna, que nasce como espaço ideal e idealizado da liberdade, em oposição à servidão dos homens do campo, será ela também, no seu nascedor, um lugar de encontro. Para esta cidade, ao longo de anos, décadas, séculos, se dirigiram homens e mulheres em busca de modos de vida menos opressivos,
né? Um famoso ditado alemão diz: o ar que se respira na cidade faz do homem um homem livre, né? Na medida que ele vai para a cidade justamente para se libertar dos laços de subordinação feudal individual. A longa e tortuosa construção da modernidade pode ser vista como um inexorável processo de urbanização. Se Roma pode ser considerada como a imagem mais acabada da cidade antiga, certamente é nos Estados Unidos e em suas cidades que nós encontramos os símbolos do processo de urbanização, entendido como processo de instauração, disseminação e criação do urbano, que marca a emergência e o desenvolvimento do capitalismo. E qual a marca dos habitantes dessas cidades? E aqui eu faço um salto, eu estou indo para a Escola de Sociologia Urbana de Chicago, dos anos 20, 30. E estou lendo aqui um autor chamado Wirth. Uma das principais características do habitante urbano é a sua dessemelhança dos seus concidadãos. Nunca dantes tantos povos de traços diversos, como é o caso das nossas cidades, foram aglomeradas em contatos físicos tão estreitos como nas grandes cidades da América. Ao reunir homens e mulheres de todas as partes, esse urbanismo, e o texto do Wirth se chama Urbanismo como Modo de Vida, esse urbanismo que se impõe como um novo modo de vida suscita a constituição de uma sociologia urbana cuja definição da cidade é inequívoca, e essa é a definição de cidade da sociologia urbana de Chicago. Para fins sociológicos, uma cidade pode ser definida como um núcleo relativamente grande, denso e permanente de indivíduos socialmente heterogêneos. Estou insistindo nisso para fazer a estreita associação entre a ideia mesmo de cidade e a ideia de diversidade. Ou ainda na sociologia. Bom, reunindo indivíduos heterogêneos, e essa é uma outra marca da modernidade, nós não estamos mais falando de famílias, não estamos falando de linhagens, estamos falando de indivíduos. E é assim que a sociologia de Chicago vai conceber essa nova cidade moderna. Reunindo esses indivíduos, a cidade continua, ainda e sempre, num certo sentido, fiel, digamos, à sua imagem fundacional, lugar de encontro do diverso. Chicago é o lugar do encontro do diverso. Chicago é o laboratório da cidade moderna, não casualmente, aí nasce a sociologia urbana. E uma das principais características desse habitante urbano, portanto, que é essa diversidade. Para essa sociologia, então, de Chicago, quer dizer, dimensão de cidade e heterogeneidade são as características da cidade moderna, eu preferia dizer do urbano. De um lado, quanto mais numerosa a aglomeração, tendencialmente mais heterogênea ela será na sua composição. Quanto mais densa, tanto maior a probabilidade de encontro entre grupos e indivíduos. Se tal é a cidade e este é o ambiente que estão expostos os cidadinos, o urbanismo como modo de vida impõe, de alguma maneira, o aprendizado da convivência com o diverso e, por conseguinte, exige aquilo que os sociólogos de Chicago vão chamar de tolerância. Aliás, esse texto eu preparei para um encontro sobre tolerância. Era um congresso internacional sobre tolerância. Eu sabia, foi a primeira vez que eu soube que se fazia um congresso internacional sobre tolerância. Bom, se a diferença, se a heterogeneidade, então, é a qualidade mesma que define a cidade, o cidadino deveria ser, por essência, o indivíduo tolerante, né? Se a cidade impõe a diversidade e a convivência no diverso exige a tolerância, uma outra definição de cidadino seria o tolerante. E isso vai preocupar e vai ser um foco de preocupação dessa sociologia urbana de Chicago, né? Porque esse senso de tolerância, de diferenças que se impõe, né, ao cidadino, inclusive porque, se ele não tiver isso, ele não sobrevive na cidade, tal como é pensada como lugar do diverso, né? Três vetores, né? É grande, é densa e é diversa. Então, para sobreviver nisso, você tem que estar preparado para conviver com o diverso, senão você enlouquece. E, portanto, o relativismo cultural, o perspectivismo, a tolerância, exigiriam, quer dizer, surgem quase como um olhar otimista sobre esse habitante da cidade.
A leitura do texto do Wirtz esclarece que a cidade não só tolerou, como recompensou as diferenças individuais. Reuniu povos dos confins da terra, parece que ele está falando de Roma, né? Porque eles são diferentes e, por isso, úteis uns aos outros. Aí já introduz-se uma outra dimensão da diferença, que é, digamos assim, uma diferença funcional, né? E essa diferença funcional ela tem uma eficácia, inclusive econômica, né? Nós estamos aqui nos remetendo a outras ideias fundantes da sociedade contemporânea e moderna, a divisão do trabalho, a circulação e a cooperação necessária como forma de existência da sociedade contemporânea, onde o trabalho é dividido, onde o trabalho é especializado e eu só vivo porque eu estou em relação com o outro. Então, a tolerância no Wirtz não é apenas um valor moral, ela aparece também como atributo que permite acionar funcionalmente a heterogeneidade. Digamos o seguinte, agora já estamos numa outra dimensão, a cidade é tolerante porque isso é funcional, porque isso é eficaz. É uma outra dimensão da tolerância. Eu convivo com o outro porque eu preciso do outro. É uma visão utilitária sobre a diferença, e não mais uma visão de celebração da comunhão do diverso, que seria a imagem fundacional que estava em Roma, etc. Então, essa tolerância pragmática, ou esse pragmatismo tolerante, que permite acionar utilitariamente a heterogeneidade, pouco tem a ver com o que seria o ideal da tolerância ou da convivência, né? A ideia de uma vivência compartilhada da multiplicidade e riqueza propiciadas pelo contato intercultural. Então, é uma tolerância fundacional imaginária, depois uma tolerância pragmatizada utilitariamente na contemporaneidade, que vai começando a delinear essa cidade moderna que não tem nada de mítico, que é absolutamente real e às vezes cruel. A tolerância nesse contexto não é um interesse ativo pelo outro, é antes o seu contrário. Eu sou indiferente ao outro. Isso é dito de forma explícita pelos autores da Escola de Chicago e pelo Wirtz. Ele diz que as cidades americanas, em primeiro lugar, eu estou citando, são formadas por uma gama heterogênea de povos e culturas, de modos de vida altamente diferenciados, entre os quais há apenas um mínimo de comunicação, a maior das diferenças e a maior tolerância.